o pastor Giovanni e essa é a manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, felizes porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Hoje nós vamos falar sobre Acã, um outro personagem da Bíblia, muito importante, que nós temos, onde nós temos lições aqui preciosas para aprendermos. E o tema de hoje é o efeito cascata do pecado. Acã como um modelo, uma referência, um exemplo negativo do que nós não podemos ser, do que nós não devemos fazer. Relatado lá em Josué, capítulo 7, a partir do primeiro versículo, nós queremos ensinar aqui para você palavras tremendas do coração de Deus. Fica aqui um alerta para o nosso coração, para a nossa vida, a famosa derrota em Ai e o pecado de Acã em Josué, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Presta atenção, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Desde já eu quero mandar um abraço para Ana Wenzel, Alice Hirama, o Rodrigo Struck, que estão aqui conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Então vamos lá, Josué capítulo 7, versículo 1. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, é o nosso guia, é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Então, Josué capítulo 7, 1 diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 homens de Israel, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça, e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos em ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farás, Senhor, ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sob o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderás resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará, segundo as famílias, a família que o Senhor designará, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designará, se chegará homem por homem, e aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Vou repetir: porque violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Versículo 16, Josué 7. Então Josué
Se levantou de madrugada, fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora. E disse-me: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinham, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? Ó Senhor, hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Olha só as consequências do pecado. Quero mandar um abraço para a Denise Bueno, a Ângela Leme, a Ana Vanzel, que está aqui, né, dando graça e paz para nós, Rodrigo Struckel, toda a nossa galera aqui que está online conosco. Aperta no aviãozinho, compartilha aí no seu store, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para que o máximo de pessoas possam estar aqui online conosco, ou então possam assistir logo em seguida o vídeo que fica disponível tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto nas mídias em áudio também. Nós sempre deixamos disponíveis no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Só colocar tudo junto na lupinha, na hora de procurar, coloca tudo junto ali, Igreja Casa na Rocha, tudo grudado, tudo junto, Igreja Casa na Rocha, você vai achar nosso canal no Spotify, tá bom? Então vamos que vamos falar hoje sobre Acã, esse personagem terrível, né? Esse exemplo nefasto aqui, de que o efeito cascata do pecado, sim, pode atingir uma pessoa que faz coisas abomináveis diante do Senhor. As coisas estavam indo tão bem, e então, de repente, acontece isto. O pecado de Acã e a derrota dos filhos de Israel perante os filhos de Ai. Após uma incrível vitória na cidade de Jericó, um soldado israelita chamado Acã, da tribo de Judá, resolveu desobedecer algumas das ordens claras referentes aos tesouros capturados na guerra, segundo o próprio Josué já havia alertado e orientado os filhos de Israel. Josué disse aos seus homens que todos os despojos tomados de Jericó deveriam ser considerados coisas consagradas. Tudo deveria ser destruído, menos o ouro, a prata e as pedras preciosas, que deveriam ser consagradas no altar do Senhor, diante do sacerdote, para a casa do Senhor, para o tabernáculo, as coisas consagradas ao Senhor, pertencente ao que era chamado os tesouros de Deus. Ouro, prata preciosa e pedras, né? Pratas e pedras preciosas. Acã desobedeceu essas ordens de Josué, tomando alguns dos objetos valiosos que ele encontrou na cidade de Jericó e escondeu-os debaixo da tenda da sua família, né? Nós vimos aqui que ele pegou uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Ele cobiçou e tomou, sendo que aquilo era proibido segundo a ordem de Deus através do seu servo
Josué. Então, desconhecendo o pecado de Acã, Josué não sabia até então, ele envia um pequeno contingente de soldados para lutar contra Ai. Ai era uma região ali próximo de Jericó, um povoado que havia ali próximo a Jericó. E os israelitas, confiantes, sofreram uma grande derrota na cidade, ali no vilarejo de Ai. Josué reconheceu imediatamente que alguma coisa estava errada, buscou a face do Senhor e, para encontrar resposta, e mais tarde identificou Acã como culpado dessa coisa horrível que foi desobedecer uma ordem direta de Jeová. Num ato de juízo severo, o homem culpado, Acã aqui, toda a sua família, o seu rebanho, suas posses, foram todos apedrejados e queimados aqui numa região chamada Vale de Acor. Então, vemos aqui um juízo terrível de Deus. Por esse temível ato, Josué determinou que a seguir a Deus e a remover as pessoas que estariam atrapalhando a obra que Deus queria fazer através do seu povo, tomando posse da terra de Canaã. Essa história de Acã ilustra o princípio de que todos nós, seres humanos, sejam crentes ou não, pessoas, líderes, todos nós podemos nos tornar vulneráveis para perseguirmos um sucesso maior. Embora possa ser bem diferente, né? Líderes devem tomar as medidas corretas para removerem aqueles que bloqueiam a bênção e a obra do Senhor. Sim, às vezes é necessário, aqui é um exemplo, de que às vezes é necessário nós tirarmos pessoas amaldiçoantes do meio do arraial, pessoas que estão fazendo coisas contrárias à obra de Deus e à bênção de Deus no meio do arraial do seu povo. Quando um membro da equipe, como Acã, compromete um conjunto de valores que Deus já havia estabelecido no meio do seu povo, o efeito cascata da ação do pecado pode prejudicar muitas outras pessoas. É como se fosse uma fruta podre dentro de uma sacola. Aquela maçã podre pode contaminar todas as demais maçãs que ali estão. Líderes tementes a Deus devem interromper o efeito cascata do pecado antes que se transforme num dilúvio e venha destruir todas as pessoas. Outra coisa que nós aprendemos é que líderes segundo o coração de Deus, assim como Josué, não permite que a concessão enfraqueça a causa. Vou repetir, líderes como Josué, líderes segundo o coração de Deus, pessoas influentes, relevantes, pessoas que querem fazer a diferença na sua geração, têm convicções fortes no Senhor. E esses líderes, não permitem que a concessão enfraqueça a causa. O que era a causa aqui no caso? É que o povo de Israel fosse vencendo batalha sobre batalha e tomando posse da terra de Israel. Nós vemos aqui que uma cidade pequena, com um nome curto, chamado Ai, causou enormes problemas aos israelitas. Espias enviados para examinar a vila de Ai consideraram a vila de Ai, aquele distritozinho, né, aquele vilarejo, um alvo fácil. E a derrota de Ai não exigiria a participação de todo o exército de Israel, que era enorme, e eles então estavam aqui totalmente enganados. O contingente enviado para Ai teve que retroceder rapidamente após sofrer 36 pessoas foram feridas drasticamente pelos filhos de Ai. Nós vemos aqui um sofrimento de consideráveis perdas. O que poderia ter acontecido, então, é a pergunta que fica no ar. Josué logo descobriu que algum pecado no seu acampamento tinha causado a derrota. Eu vou repetir, algum pecado no acampamento tinha causado a derrota. Um dos seus soldados, de nome Acã, guardara para si alguns dos objetos de despojos de guerra proibidos pelo Senhor, a não ser ouro, prata e pedras preciosas, que deveriam ser consagradas ao Senhor. Esses despojos equivocados, né, abomináveis aqui, proibidos, depois de algum tempo causou confusão. E Josué tratou frente a frente com Acã perante os filhos de Israel. Nem podia permitir concessão. Pelo contrário, o destino do seu povo descarrilharia, né? Assim como um trem vai descarrilhando, descarrilharia se Josué não tivesse feito nada. Mas Josué fez conforme Deus havia direcionado ele, arrancando Acã, seus filhos e filhas, sua esposa, suas posses,
tudo aquilo que estava contaminado pelo pecado de Acã. E graças à sua coragem e às suas convicções, na próxima vez que Israel se lançou no ataque contra Ai, a pequena cidade com nome curto apresentou pouca resistência, e aí sim os filhos de Israel venceram os filhos de Ai. Então o que nós aprendemos aqui nesse episódio? Da derrota para os filhos de Ai, e logo em seguida uma vitória, quando foi descoberto o problema, o pecado, e com relação à vida de Acã. O efeito cascata que o pecado produz, tanto no indivíduo, quanto na sua família, naqueles que estão ligados afetivamente a ele. Nós vemos claramente que Deus teve que julgar toda a sua casa, como também o efeito cascata que o pecado causa em todo o povo de Israel, causando derrota, e que pessoas inocentes foram feridas por causa do pecado abominável de Acã. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo, queridos, é para realmente aprendermos que o pecado é coisa séria. O pecado precisa ser tratado da nossa vida. Não podemos deixar coisas escondidas, coisas abomináveis na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. O que nos ensina aqui Josué capítulo 7 é que o pecado é de ordem pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado é coletiva. Ou seja, se eu peco, é de minha responsabilidade pessoal, eu não posso transferir isso para outros, mas a colheita do pecado não afeta só a mim, afeta a todo o povo de Deus, afeta todas as pessoas que são ligadas emocionalmente e afetivamente a mim. E isso mostra a seriedade que é o pecado diante de Deus. Por isso o arrependimento, a confissão, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Também logo em seguida o texto nos ensina lá em 1 João, capítulo 1, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu quero ler também aqui para terminar para vocês o Salmo de número 32, o Salmo de 32 é o famoso Salmo do pecador arrependido. Olha só que lindo esse salmo. A gente lê muito aqui no gabinete quando atendemos as pessoas que chegam ali arrebentadas, feridas, com alguma situação de culpa, pecado, problema. Olha só o que diz o Salmo 32, eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Dolo aqui no sentido de coração dividido, de engano, de engodo do inimigo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos de todo dia. Então você vê aqui enfermidades, problemas físicos, gemidos, sofrimento, dor, angústia. Versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Olha só, você sente como que a mão de Deus estivesse pesando sobre você, angústia, culpa, sentimento de sujeira no seu coração, e o seu vigor se tornou em sequidão de estio, significa que até as suas emoções, seus sentimentos, o seu humor é abalado por causa do pecado. Mas aí vem o 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, veio à tona, veio à luz, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. E as águas aqui é um símbolo dos problemas, das lutas, das dificuldades que não vão nos derrubar, não vão nos destruir. Por quê? Porque nós temos uma vida confessada, uma vida na luz, uma vida às claras, não escondemos mais pecado, sujeira, iniquidade, pelo contrário, trazemos tudo à luz de Deus, à luz da palavra diante de Jesus, confessando o nosso pecado, nos arrependendo diante do Senhor, reconhecendo os nossos erros e falhas e pedindo perdão a Jesus por tudo aquilo que fizemos de equivocado e errado. A Bíblia diz que há perdão e purificação para o coração arrependido, para aquele que realmente se coloca à disposição e transparência e honestidade diante do Senhor. Então,
Faça isso, querido. Derrame, que Deus derrame da sua glória, do coração quebrantado, compungido, arrependido sobre você. Quero mandar um abraço para Ana Wenzel, o André Martins, piloto, o Gilson Silva, o Cristiano Nelly, a Rafa Patrícia, o Manuel Oficial aqui, Manolo Oficial, a Carla Lima, Elisabetinha, a Renata Gazi Barros, o Amaro Dórica, a Dórica Amaro, né? Na verdade, a Teologia Aplicada, que está aqui também online conosco. Deus abençoe, nosso querido. Deus seja contigo. E a terapeuta aqui, Silvana Navarro, também, que entrou aqui online conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Eu terminei aqui, tá, o estudo sobre Josué capítulo 7. Falamos hoje sobre Acã e o efeito cascata do pecado, tá bom? Então você que chegou agora, chegou atrasado aqui na nossa live, você pode assistir, que vai ficar disponível no Instagram, no YouTube e no Facebook. Não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, PR Giovanni. É só colocar lá na lupinha, PR Giovanni, tudo com I, tá? Giovanni, PR Giovanni, coloca lá, siga o nosso canal, dê um joinha. Deixe seus comentários, aquilo que Deus falou no seu coração, através desse devocional, desse estudo bíblico, se você gostou. Se Deus falou com você, escreva aqui, interaja conosco nos comentários. E não esqueça de nos seguir nos nossos canais, Facebook, Instagram e YouTube. Compartilhar através das suas redes sociais. Também aqui no link de descrição tem todas as nossas mídias sociais, o nosso site, no nosso site, site da igreja, Casa na Rocha ou pastorgiovanni.com, casanarrocha.com ou pastorgiovanni.com. Nós temos 8 cursos de graça para você fazer, cursos online com ministrações tremendas que nós organizamos por temas, onde você pode assistir ali, pegar um caderno, um papel, uma caneta, anotar ali, aprender coisas valiosas, cursos de aconselhamento, batalha espiritual e intercessão, curso na área de família, curso na área de liderança, vida no espírito, escatologia. Tem vários cursos online ali de graça para você no nosso site, casanarrocha.com ou pastorgiovanni.com, tá bom? E estamos aqui também com todas as informações, se você quiser contribuir, semear no reino de Deus, na nossa casa pastoral, nesse ministério. Também aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode fazer isso. Desde já quero te convidar, venha comigo. No domingo aqui nós temos 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Também estamos transmitindo online no YouTube, no PR Giovanni, tá? 9 horas da manhã e às 19 horas. E no sábado nós temos o culto de jovens, o Juventude na Rocha, Jovens na Rocha aqui. É uma bênção, vai ser uma bênção no nome de Jesus, tá bom? Então, desde já um grande abraço, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Assista de novo esse vídeo, coloca aí à disposição, coloca o fone de ouvido, vai fazer academia, fazer uma corrida, tá no trabalho. Escute a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quero terminar orando pela tua vida, mandando um abraço a todos esses nossos amados irmãos que estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos, te dê unção, graça e glória, capacitação sobrenatural. Que você tenha um coração quebrantado, humilde, arrependido diante da face do Senhor. Com nada oculto, nada abominável, nada de sujeira, escondido, retido na tua alma, na tua vida e no teu coração, na tua casa e na tua família. A bênção do Senhor venha sobre você, teu lar, que você e a tua casa sirvam ao Senhor. Haja o que houver, que preço for, eu e a minha casa, e você também e a sua casa, sirvam ao Senhor. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você. Que a bênção do Altíssimo faça toda a diferença na sua vida. Que milagres, maravilhas, libertação, cura, restauração e operação do poder de Deus sobre a tua vida chegue e venha. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Quero abençoar o Elmer da Rosa, meu irmão querido, precioso, a Clarice Leon também, e a doutora Kátia Rezende, que está aqui conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês, tá bom? Um bom dia para vocês. Chegaram agora no final, assista novamente, vai ficar disponível aqui no Instagram, Facebook, YouTube. E Deus nos abençoe, um dia abençoado na presença do Senhor. Um abração do pastor Giovanni, beijão a todos vocês,
Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós.